Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Alegria poder estar aqui para dar continuidade a este propósito de leitura anual da Bíblia Sagrada, onde nós do Ministério Batista El Shaddai estamos diariamente compartilhando da própria e poderosa Palavra de Deus, trazendo reflexões que venham falar aos corações. E nós temos aí postado nas mídias sociais essas mensagens, na esperança de alcançar vidas, de alcançar famílias, alcançar pessoas através da Palavra de Deus. E nesse dia maravilhoso, né? Dia 13 de junho, dia aí onde está uma expectativa, né? Muitas pessoas pelo jogo da seleção brasileira. Eu quero estar trazendo, né, aos nossos ouvidos, aos seus ouvidos, o texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Este capítulo é um dos capítulos, digamos que mais conhecido do Evangelho de Lucas. É o capítulo que fala de coisas perdidas, que fala daquilo que se perdeu. Inicialmente, né, o capítulo ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Seguindo o capítulo, ele vai falar sobre a parábola da moeda perdida, né, ou da dracma perdida. E por último, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E meus amados, queridos ouvintes, amigos, amigas, que nos têm acompanhado através das redes sociais, no canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não tem compartilhado, não tem dado o seu like, eu lhe convido a fazer isso. Você não vai perder tempo, você vai estar contribuindo com a propagação do Evangelho e fazendo com que esta mensagem possa alcançar mais pessoas, Nós observamos, amados, que esta parábola, ou estas parábolas, né, registradas aqui neste capítulo, Jesus as cita, né, em resposta às críticas que ele estava sofrendo, porque ele estava se relacionando, né, se comunicando em proximidade com pessoas pecaminosas, né, com pessoas que eram tidas, né, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos religiosos, né, as pessoas, né, que tinham a religião judaica, né, e até mesmo um fanatismo, né, e criticavam Jesus, porque Jesus, sendo um líder, né, religioso, digamos assim, né, um líder, um mestre, na visão daqueles fariseus, saduceus, os escribas, os mestres da lei, né, pessoas que eram consideradas mais santas, não poderia jamais se relacionar ou estar próximo, tá? Ter vínculo de amizade com pessoas pecadoras. Então Jesus, em resposta a eles, é que Jesus traz estas parábolas. Jesus traz estes ensinamentos. A parábola da ovelha perdida, ela é citada também no Evangelho de Mateus, capítulo 18.
Já Mateus não registra nem a dracma perdida, nem a parábola do filho pródigo. Apenas Lucas as menciona. Mas, meus queridos irmãos ouvintes, o que esse texto da palavra de Deus tem a nos ensinar? Que lições nós podemos aprender desses textos? Nós observamos que Jesus utiliza, três situações. Tá? Primeiro, uma ovelha, um animal irracional, tá? Um animal dócil, um animal manso. Jesus utiliza, tá? E aí nós poderíamos dizer, um tipo de pecador, tá? Aquele pecador que se perdeu, mas que está distante, tá? Está distante. E é aparentemente uma pessoa dócil, é aparentemente uma pessoa, que realmente está vivendo a sua vida, tá? Sem praticar o mal. Ele simplesmente está distante. E aí nós vemos também, Jesus cita agora a parábola de uma dracma, de uma moeda. Primeiro um animal irracional, agora um objeto. E nós sabemos que um objeto, ele é algo que não é um ser, não tem vida, não tem vontade própria, tá? E Jesus cita também este objeto. E por último, Jesus vai citar uma outra parábola. E já nesta parábola, Jesus, ele coloca uma pessoa, ele coloca uma família. E aí ele cita que no meio desta família, um filho se perdeu. Um filho se perdeu. E eu quero trazer, estas reflexões para os nossos corações. O que cada parábola dessa pode nos ensinar? Porque Jesus não utilizou apenas uma delas, apenas a parábola do filho pródigo. E estava ontem à noite, na madrugada, pensando, refletindo e lendo esse texto. E o Espírito Santo me trouxe algumas reflexões, algum entendimento sobre o porquê dessas três parábolas, cada uma delas com um elemento principal diferente. Primeira, uma ovelha. E o que nós observamos é que uma ovelha, a ovelha, ela tinha um dono, tá? Quem era o dono da ovelha? O pastor, tá? O pastor era o dono daquela ovelha. E aquela ovelha tinha se desgarrado do rebanho do pastor. A dracma, a moeda, também tinha uma dona. A moeda tinha uma dona. Quem era a dona? Uma mulher. Tá? A mulher era a dona da moeda, dona da dracma. Já o filho pródigo, ele não tinha um dono. Ele tinha um pai. Pois pessoas são seres racionais. E pessoas como tais não têm donos. Pode até ter responsáveis, mas nunca terão um dono. Porque se tivesse, isso lhes faria delas um escravo, uma escrava. E a gente sabe que a escravidão é algo ilegal.
não é algo permitido, tolerável, em circunstâncias nenhuma. Então, o filho pródigo, ele não tinha um dono. Pessoas não têm dono. Pessoas têm responsáveis. Tá? E principalmente, né, a infância, convivência, marido e mulher, pais e filhos. Mas a realidade é que pessoas adultas, elas mesmas são responsáveis por si mesmas. Elas mesmas são responsáveis pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias atitudes. Então nós podemos dizer que o pastor, ele foi atrás da ovelha porque ele era o dono dela. Tá? Ele era o dono dela. E ela o reconhecia como tal. Tá? Ela o reconhecia como tal. E ela sabia do seu cuidado. E ela o reconhecia como autoridade sobre ela. É claro que essas três parábolas, elas também falam de pessoas. Mas por que essa diferença? É porque tem pessoas que na realidade, aqui a gente observa, né? Podemos tratar dentro do contexto da religião, da igreja. Hoje existem muitas pessoas aí intituladas, né? Aí até grupos denominados desta maneira, pessoas ditas desigrejadas. Mas que pessoas que ainda se consideram como ovelhas. Mas que não reconhece a autoridade de ninguém sobre elas. E elas não querem que ninguém tenha autoridade sobre ela. E esse é o motivo dela estar desigrejada. Ela até se considera uma ovelha, mas ela não quer estar debaixo de uma autoridade, de um princípio de orientação, de cuidado. A dracma perdida era um objeto sem vontade própria e que foi perdido por descuido, por desleixo, por desvalorização. Muitas vezes podemos tratar alguém como um objeto. Uma atitude errada, incorreta. Todavia, ainda assim, muitas pessoas agem desta maneira. E quando se age desta maneira, quem trata os outros como objeto corre um sério risco de perder. E uma vez perdido, requer muito esforço para poder achar novamente. Isso infelizmente acontece dentro dos relacionamentos humanos. Algumas pessoas são vistas como objetos. E não se apercebe que estão perdendo. Às vezes é o marido que está perdendo a esposa, é a esposa que está perdendo o marido, é os pais que estão perdendo os filhos, é os filhos que estão perdendo os pais, é o amigo que está perdendo o amigo, a amiga que está perdendo uma amiga.
porque não tem se dado o devido valor ao próximo. Esta parábola nos mostra que a mulher, ela procurou. E sabe por que ela procurou? Porque aquela moeda, ela completava um ciclo. Era algo valioso. E um dos motivos pelo qual muitas pessoas não procuram o outro é porque já não tem dado mais valor. Não reconhece o valor do próximo. E às vezes até procura não pelo valor que a pessoa possui, mas pela necessidade que a própria pessoa que vai procurar está querendo suprir. E isso demonstra um relacionamento egoísta. Você procura o outro não para desfrutar de um ambiente de reciprocidade, mas para satisfazer a própria atitude egoísta. E Deus não é assim, e Deus não faz assim. Deus não nos trata como objetos. Por isso Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor. O Senhor fala através do profeta Isaías, ele diz, o boi polhé conhece o seu dono, e a jumenta o seu possuidor, mas o meu povo não tem me conhecido, não tem me aceitado. Aonde você está dentro do relacionamento com Deus? Você se considera alguém que foi achado ou alguém que está perdido? Um outro extremo que às vezes a gente pode refletir sobre esta dracma perdida é que algumas pessoas, elas se consideram tão valiosas que às vezes elas dizem que o ambiente não é digno delas. Por isso elas não fazem a mínima questão de serem achadas. Elas mesmas se escondem. Elas não querem ser encontradas. Jesus, nesta parábola, ou nestas parábolas, ele tem muito a nos ensinar. E o que a gente percebe, amados, é que a ovelha perdida, ela estava ferida, estava precisando de cuidados. O pastor a encontrou, a colocou nos ombros e a levou para o aprisco. A dracma perdida, ela foi achada. Mas para que ela fosse encontrada, foi preciso haver uma desarrumação do ambiente. Muitas vezes o caos, ele pode ser um ambiente favorável para que a pessoa venha se encontrar com Deus, para que a pessoa venha se reencontrar. Muitas pessoas têm esquecido Deus, muitas pessoas têm estado distante de Deus, porque elas estão tão presas aos deleites deste mundo, que elas
esqueceram o próprio valor espiritual que elas têm para Deus. Porque elas estão presas e aprisionadas apenas pelos valores deste mundo, pelos valores materiais. Mas Jesus vai dizer, aquela mulher encontrou a dracma perdida e depois de uma desarrumação do ambiente, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A moeda foi encontrada. A Bíblia diz que a mulher deu uma festa. E é isso que Jesus diz, ó, maior alegria há no céu por um pecador que se arrepende. E aí nós vamos observar agora que essa desarrumação que houve, ela foi algo necessária para que a moeda fosse achada. Mas infelizmente, um relacionamento entre pessoas que consideram o outro objeto, às vezes termina surgindo um caos. E aquele que trata o próximo, o outro, como um objeto, esse egoísta, ou essa egoísta, porque nem sempre o resultado do caos é responsabilidade apenas do homem ou apenas da mulher, pode ser dos dois, mas também pode ser só de um. Então é preciso que haja, né, esta interação, este momento de reflexão para que se encontre a solução. Quando se falta humildade, a gente sempre acha que a responsabilidade é do outro. A gente acha que nós não temos nada com o que está acontecendo. Mas o salmista Davi, inclusive, ele diz, né? Senhor Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Se a tua casa, se a tua vida está um caos, eu te convido a fazer esta oração de Davi. Para que Deus abra os teus olhos e você venha encontrar a solução, e você venha encontrar a provisão, o milagre de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. O Senhor vai agir, porque Deus não tem prazer no caos. Deus não tem prazer na destruição. E por último, amado, após falar da ovelha perdida, após falar da dracma perdida, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido também. Ele se perdeu. A questão é que a ovelha sabia que estava perdida. A dracma também, embora um objeto, a dona sabia que ela tinha se perdido. Já o filho pródigo, ele não tinha consciência que estava perdido. Ele estava insatisfeito. Ele pega tudo que tem e vai embora para longe do pai. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Ele não queria ser incomodado. O problema é que quando se está distante, você pode até não ser incomodado por quem lhe ama,
mas também você não estará protegido por quem lhe ama. Então você estará vulnerável. E, infelizmente, esta tem sido a realidade de muitas pessoas que saíram da casa do pai e estão em lugares distantes, na escuridão. Mas a gente observa nesta parábola algo, para as nossas vidas. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da dracma perdida. Mas o pai não foi atrás do filho. Será se esse pai era o mais insensível destas três parábolas? E aí eu estava refletindo sobre isso, é que este pai, ele tinha consciência do que ele tinha feito. Ele não tinha deixado nada a desejar. Ele tinha dado o seu melhor. Ele tinha convicção que ele havia cumprido fielmente com as suas obrigações como pai. Então, alguém que cumpre com as suas obrigações é uma pessoa segura. É uma pessoa que não deseja aprisionar os outros contra a sua própria vontade. Então, o filho pródigo, como uma pessoa, ele não tinha um dono, ele tinha um pai, ele tinha um responsável. Mas ele continuava livre para tomar as suas próprias decisões. Então nós aprendemos com o pai que quem abriu a porta para sair precisa ter a humildade de bater na porta quando quiser entrar, quando desejar voltar. Aprendemos com o pai que não adianta segurar quem não quer ficar, e que não adianta ir buscar quem não deseja voltar. Aprendemos ainda com o pai que o filho sempre será filho. E uma vez reconhecida a paternidade, ele pode voltar à casa do pai. Através da história do filho, aprendemos que algumas pessoas só valem o que têm. Mas que sem a proteção do pai, é provável que dentro de pouco tempo esta pessoa não terá mais nada. E por isso padecerá necessidade. Na miséria, o filho reconheceu que a casa do pai era um lugar de fartura. E os trabalhadores do pai estavam vivendo melhor do que ele. A vitória do filho, ela começou a partir de uma reflexão que se transformou em decisões. O que o filho diz?
levantar-me-ei, irei, direi: Pai, pequei, não sou digno, trata-me. Então, a gente observa aqui que a vitória do filho, a volta do filho, ela é algo que segue etapas. Aquele filho que saiu de casa arrogante, soberbo, ele, sem a proteção do pai, sofreu, padeceu. Mas ele se reencontrou com o seu propósito. E ele toma decisões: levantar-me-ei, irei. É preciso se levantar. A Bíblia diz: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O verdadeiro arrependimento, ele surge a partir de um cair em si. É o que a palavra de Deus diz, que o filho, né, ele caindo em si. Muitas pessoas permanecem no pecado, na escravidão, porque está faltando cair em si. Algo que acontece de dentro para fora, mas que se expande até alcançar a quem se feriu pelas próprias atitudes egoístas. Então, meus queridos irmãos, ouvintes, amigos, trago aqui esta reflexão, né, e até uma reflexão um pouco longa, mas que eu creio que pode abençoar a sua vida. Porque a palavra de Deus é algo que faz a diferença em nós. Às vezes, né, nós percebemos as nossas prioridades são invertidas. Às vezes a gente passa 2, 3 horas, né, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo um documentário. Mas quantas vezes a gente se cansa, né, em ouvir a palavra de Deus, seja 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ou até mesmo 1 hora. Essas 3 parábolas, elas nos apresentam 3 tipos de pessoas perdidas. Aquela dócil, a ovelha. Aquela que se tornou apenas um objeto. Está tão escravizado aí pelo pecado que ela precisa ser achada e que ela já não tem mais força, tá? Ela se tornou um objeto de consumo. E por último, o filho pródigo, que é alguém que tinha tudo, mas de livre e espontânea vontade foi embora. E precisou aprender por si mesmo que a casa do pai é o melhor lugar que ele deveria estar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Se você está distante da presença de Deus, eu te convido, procure
uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Procure. Se congregue. Você pode, se desejar, estar frequentando as nossas igrejas, o Ministério Batista El Shaddai. Procure neste canal, nas mídias sociais, você encontrará o endereço. E a palavra de Deus vai alcançar a tua alma, a tua vida, a tua família. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Bom dia, na paz de Cristo Jesus.